107.7. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã, hoje quarta-feira, 5 de julho, minha gente. Quinto dia do sétimo mês do ano, tempo apresenta-se bom aqui na capital da hospitalidade. Temperatura 12 graus, hein, minha gente? Temperatura mesma da madrugada, às 4h45, quando fizemos a primeira leitura, estava neste índice, assim segue. A tendência é da amplitude térmica que a gente chama, né? Uma temperatura bastante alta em relação à tarde. Ou seja, poderemos chegar a 27 graus hoje, ou seja, uma amplitude térmica aí de 15 graus aproximadamente, conforme a meteorologia. O quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, também para a Sicredi Conexão, aqui São Carlos, Águas de Chapecó e também Cunhataí. E os destaques também para a doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Estou falando para super patrocinadores aqui do nosso quadro Entrevista. Olha, Farmácia São Jorge, 40 anos, atendimento aqui na rua Avenida Santa Catarina, 3325-4123. Farmácia São Jorge, visite e confira. A farmácia do Juarez tem toda a linha de medicamentos, suplementos, tem também cosméticos, além, claro, daquele genérico e, claro, medicamentos da farmácia popular, 90% gratuito para você. Farmácia São Jorge, farmácia do Juarez. Sicredi Conexão, 120 mil associados na Monteiro Lobato, mais de 15 anos em São Carlos. Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Minas Gerais, 120 mil associados. Ponto de atendimento agora também em Cunhataí. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral aqui em Planalto Alegre. Fica na rua 9 de julho, número 173, sala 02, Planalto Alegre, 992 ou 99935-0682. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral. Até deixa eu trazer aqui o que a doutora Bruna Vanzella nos enviou em relação ao atendimento para com o clínico ambulatorial direto em Planalto Alegre e também para Caxambu do Sul, inclusive com procedimentos específicos, retirada de cistos, verrugas, unha encravada, cauterizações, entre outros procedimentos. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. 7h38, quadro Entrevista no ar. Nosso bate-papo hoje é sobre Sicoob Credial aqui em São Carlos. E a gente recebe dois convidados aqui, como a gente anunciou, né? O Dayan Schuster, que é responsável pelo crédito rural, ou seja, a pauta Plano Safra. E o destaque também para a Graciele Assmann. Eu acho que eu acertei, né? O sobrenome aqui, ela que é responsável pelo setor de seguros da agência do Sicoob Credial aqui de São Carlos. Dayan, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia, ouvintes da Tropical FM. Me apresentando um pouco para os associados e não associados do Sicoob Credial. Então, meu nome é Dayan Schuster, eu trabalho no Sicoob há 10 anos e eu sou responsável pela carteira de crédito rural. Legal. E a Graciele, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os rádio-ouvintes da Tropical FM. É um prazer estar aqui. É minha primeira vez, né, na Tropical FM, então eu trabalho no Sicoob Credial há 14 anos e atualmente eu estou no setor de seguros. Setor de seguros, que a gente já vai falar sobre isso, uma semana especial nos seguros, né? Mas, Dayan, a parte rural remete-se ao Plano Safra. E o Sicoob não fica atrás desse sentido aí. Tem verba lá, né? Por enquanto, né? Tem. Elvis, assim, na verdade, a gente estava numa grande expectativa em relação ao lançamento do Plano Safra, pois nós estávamos praticamente a um período sem recursos, né? Certo. Então, esse recurso do governo, geralmente, ele é insuficiente para atender a demanda, né? Então, a gente estava com uma grande expectativa em relação ao anúncio. Esse anúncio ele ocorreu em 2 etapas, na semana passada, nos dias 27 e 28, terça e quarta-feira. Na terça-feira, dia 27, ocorreu o anúncio para a linha empresarial, que é as linhas do Pronamp e demais produtores. Certo. Quem que se enquadra nessa linha aí são os médios, o médio e o grande produtor. Em questão de recurso, nesta linha foi disponibilizado 364,22 bilhões. Foi um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. E já na quarta-feira, dia 28, teve anúncio para a agricultura familiar,
os pronafianos que a gente chama, que são os pequenos produtores. Que é a nossa maioria aqui, né? É a nossa maioria aqui. E a questão do volume de recurso a quantidade foi de 71,6 bilhões, um crescimento de 34% em relação à safra passada. Legal. E o que o Cicobi tem para oferecer? Porque o Cicobi tem a sua fatia ali, né? Como é que funciona isso lá? Falando de investimentos, como que funciona esse recurso? Na verdade, não vem um recurso específico para nós. Esse recurso ele é do BNDES e é uma fonte só. Então, todas as instituições financeiras elas buscam esse recurso nessa fonte e a hora que esgotar, vai esgotar para todo mundo. O BNDES é assim. Certo. Tem momentos que a gente recebe recurso para investimento de repasse, através do nosso banco, Bancob. Mas quando termina o recurso do BNDES, a gente tem que buscar essa alternativa. Falando em custeio, geralmente certo. A gente possui o recurso durante os 12 meses, durante o ano todo. Que esse recurso geralmente é um repasse do nosso banco mesmo. Né? Ou seja, da própria cooperativa. Da própria cooperativa. Né? Nossa, mas daí é o custeio. Daí, o custeio, né? Legal. Só no investimento que a gente depende mais do BNDES mesmo. Mas daí tende a melhorar, tende a terminar rapidamente, né? Porque o ano passado nós tivemos informação, e assim for de todas as cooperativas e instituições, o término rápido do recurso, né? Sim, a gente percebe que a cada ano que passa, esse recurso está terminando antes. Principalmente porque os investimentos encareceram bastante certo. E a demanda para essas atividades agrícola e pecuária também aumentou. Mas principalmente pelo motivo de que encareceu bastante o próprio investimento em si, né? Seja máquinas, equipamentos, construção, pocilga, aviário, certo. Enfim. Legal. O volume, né? Aumentou bastante a demanda nesse sentido. Apesar de que tenha aumentado também a quantidade de volume de recursos disponibilizados. Mas não acompanha. Esse aumento aí, essa demanda. Legal, muito bem. Bem, aqui no caso para o Cicobi em si, nós temos essa fatia que você menciona, né? Mas o pessoal deve procurar o Cicobi, que muitos já estão encaminhados, já estão com seu cadastro, os produtores que estão interessados, né, nesse sentido, né? Exato, Elvis. A gente tenta deixar a parte da atualização cadastral já encaminhada anteriormente para agilizar agora o andamento da contratação em si, certo. Né? O pessoal pode procurar lá normalmente, né? O Cicobi, qualquer dúvida também. Sim, qualquer dúvida aí a gente está à disposição, pode contatar pelo telefone fixo, WhatsApp, até na agência mesmo, mas a gente já está recepcionando propostas e a gente até pede para quem tem interesse de estar encaminhando alguma proposta, seja custeio ou investimento, que nos procure o mais breve possível, para evitar de acontecer de ficar sem o recurso mesmo, né? Certo, legal. Os valores aqui citados pelo Dayan já mostra aí sempre o aumento, né? 364,22 bilhões, que são o valor aí em relação à Pronamp, né? Que é o que foi da terça-feira lá. E na quarta-feira, os 71,6 bilhões aí para os pronafianos. Destacando aqui, Dayan, em relação às taxas. Nós tivemos algumas diferenciações em relação... O volume foi maior, logicamente, né? Mas agora tivemos mudanças em algumas taxas, alguns quesitos, linhas ali específicas, né? Sim, principalmente no Pronaf. No Pronaf teve uma redução de aproximadamente 1% em algumas linhas. Já na linha empresarial, que é o Pronamp e demais, teve uma pequena alteração no Moderfrota. De 12,5 tem a opção também a 10,5 para os médios produtores. Mas no mais, a alteração principal mesmo é em relação ao Pronaf, que é o nosso maior público. É o maior, aqui, né? A fatia é 80%, daria para dizer isso? Isso, aproximadamente isso. A questão de taxa de juros, no custeio a gente trabalhava com uma taxa de 5% a 6% e a gente tem a opção hoje de 3% a 5%, então foi uma redução significativa. E daí para a modalidade de investimento também, a gente trabalhava com as taxas de 5% e 6%, hoje a gente tem a opção de 4% a 6%, então também teve uma pequena redução. Uma redução significativa, não pequena, exato. Né? 1% é bastante. É que isso influencia no volume depois, influencia. Né? Dependendo do valor da operação... acaba influenciando proporcionalmente lá, isso, né? Isso. Então, Cicobi Credial aqui em São Carlos com a sua linha do Pronaf, minha gente. O pessoal deve procurar. Logicamente que o pessoal já tem conhecimento, às vezes até mais que nós, né? Os produtores que operam aí. Mas é importante que a gente relate aqui os dados e números, índices também, né, minha gente? Estamos ouvindo aqui o Dayan Schuster, ele que é responsável pelo crédito rural da agência Cicobi Credial aqui em São Carlos, e também com a Graciele
Asman. Ô, Graciela, acertei teu nome, né? Acertou. Acertei, né? Tava com um probleminha aí da pronúncia. Vamos deixar um pouquinho daí de lado, deixa eu conversar um pouquinho com a Graciela, porque ela também está numa semana importantíssima. Seguro. Isso aí, Elvis. Iniciou também uma semana importante, né? Além do rural, o seguro, né? Porque nós estamos com a semana patrimonial, que seria seguros residenciais, seguro de casa, apartamento, condomínio, seguro empresarial e seguro de placas solares. Iniciou, então, segunda-feira, dia 13, vai até dia 9, né? Certo. Então, essa semana, né, patrimonial, o que é o diferencial dela, né? A questão dos valores, porque em negociação com as seguradoras, a gente conseguiu uma tarifa melhor, com descontos para ofertar para o nosso associado. Okay. E quem não é associado também, a gente pode estar oferecendo esse produto e aderindo junto ao Cicobi Credial. Então, essas tarifas estão bem atrativas porque tem desconto exclusivo para essa semana. E nós trabalhamos com várias seguradoras, né? Eu gostaria de comentar que eu percebo que muitas pessoas pensam que não é possível fazer seguro de casa de madeira. Porque acredito que antigamente tinha poucas seguradoras que ofertavam esse produto, né? Porque o risco é maior. Oi? E pode? Pode. Olha aí. Nós, a Cicobi, temos uma seguradora que permite fazer esse seguro, casa de madeira, que possui fogão a lenha também. A gente consegue estar fazendo. Temos o preço à vista, dá para fazer em 11 vezes sem juros, agora na campanha. Então, tá bem atrativo, além dos valores e o parcelamento, né? O seguro residencial, para quem não possui ele, como é que funciona, né? O que vai garantir no seguro residencial? Na verdade, tem uma ampla cartela de coberturas, né? Mas eu vou comentar as principais aqui, que é aderido sempre nos planos do seguro, que é o incêndio. Então, se você fazer o seguro residencial, ele vai estar te amparando no incêndio. Se ocorrer um vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo. Dano elétrico, tem a cobertura de roubo também, quebra de vidros, entre outras coberturas, né? Para quem não conhece muito sobre o seguro, eu percebo que a gente aciona muito o seguro de dano elétrico, né? O que é o dano elétrico? O que vai dar amparo a essa cobertura? Isso, né? É os eletrodomésticos na residência, né? Agora, com essa mudança de clima que vem para inverno, tem bastante tempos com chuva, raio, quedas de energia. Né? Então, o dano elétrico ele te dá um amparo em caso de um raio, oscilação de energia para os teus eletrodomésticos, né? Então, o seguro é para te amparar em momentos que você não pode prever. Pode dar um vendaval, um incêndio, que nem eu falei, dano elétrico. Então, por isso que é muito importante, né? Porque a nossa casa é um dos nossos bens maiores, né? E a gente tem que cuidar dela. E o seguro residencial, ele não é um seguro tão caro, né? Que acredito que caiba no bolso de cada um, até pela questão do parcelamento. Então, se você fizer ele, você nem sente, né? Mensal. Legal. Outro produto, Elvis, importante também, que está na nossa campanha, que é as placas solares, né? Só tem pergunta aqui. É? Então, inclusive. Mas pode falar lá que de repente já responde. Tá bom. Então, assim, as placas solares, há alguns anos, né, vem sendo feito por muitas pessoas. Uma porque, tendência, né? Ela é muito bom, porque ela gera a sua própria energia, né? Então, muitas vezes tem pessoas que têm ela em cima da residência, tem pessoas que têm ela no chão. Então, independente de onde você tem elas colocadas, instaladas, é possível fazer o seguro, tá? E muitas vezes as pessoas pensam que é um seguro muito caro, mas o seguro ele é feito através do valor das placas, né? Porque se ocorrer alguma coisa, ele vai estar te amparando no valor que elas valem. Então, ele também cobre incêndio, dano elétrico, vendaval. Então, como elas são as primeiras que vão estar instaladas na residência, se caso ocorrer um vendaval, elas são, acho que, as primeiras a ser arrancadas, né? Então, para eu realizar essa cotação, o que eu preciso? Eu preciso a nota fiscal das placas, tá? Certo. E assim, Elvis e Rádio Ouvintes, querem realizar uma cotação sem compromisso, para ter uma noção de preço, de placa residencial, nós estamos à disposição. Nós temos nosso WhatsApp lá no Cicobi, que é o telefone fixo, que é o 3325-4171. Então, a gente precisa de informação de quanto vale a casa, com os móveis dentro. A gente pode fazer uma simulação sem compromisso, ainda mais agora na campanha, para aproveitar essa oferta, né, de valores.
E a questão eu vou precisar encaminhar o seguro, né? O que eu faço? A gente faz todo encaminhamento ali pela agência, né? A gente solicita os documentos que a seguradora pede, a gente encaminha tudo, fica acompanhando. Caso tenha algo pendente, a gente avisa o associado, né? Então, é bem tranquilo. Legal. São informações 3325-4171, né? É o WhatsApp do Cicobi. O WhatsApp também, né? O pessoal pediu aqui sobre as placas solares em relação às taxas. Aqui nós estamos falando do seguro. Não sei se você pode responder em termos de linha, porque linhas de crédito tem, né? Tem específicas, Sim, né? Eu posso falar sobre isso. Pode fazer um parênteses sobre Sim. isso? No crédito rural, então, a gente consegue enquadrar placas solares no Pronaf. Olha aí, ó. Para os pronafianos, então, que possuem renda bruta anual de até R$500 mil e taxa de juros de 4% ao ano. Ano passado, essa taxa era de 5%, teve a redução de 1%, então, a taxa bem atrativa. Então, tem aí dentro do Pronaf também. Dentro do Pronaf, e o prazo é 10 anos para Olha pagamento. Aí. Então, tá aí. Então, respondida a questão do ouvinte aqui, obrigado pela colaboração. E também sobre o seguro, como mencionou aí a Graciele. Mas é importante ter a nota fiscal do produto, tá, minha gente? Para encaminhamento lá para cotação, né, Graciele? Isso mesmo. Isso é a Semana do Seguro, que envolve principalmente patrimônio, né? Patrimonial aí, né? Mas o pessoal pediu também de veículos. Com certeza, veículos a gente tem 9 seguradoras que o Cicobi trabalha, né? Então, quando realizar a cotação conosco, a gente faz a cotação em todas as seguradoras. Se a pessoa já possui seguro, como é que funciona, né? Eu preciso a apólice, porque na apólice constam os bônus da pessoa. Esse bônus é transferível para qualquer seguradora, então a gente acaba realizando a cotação e aplicando bônus e passando o melhor preço, né? Certo. E com seguradoras que a gente tem o amparo devido na hora que acontecer, que possa dar toda a assistência, né? Que é o mais importante, né? Porque na hora que acontece, a gente precisa desse amparo e estamos à disposição para realizar cotações residenciais. Quem já tem, talvez, em outro lugar, que gostaria, Graciele, eu quero cotar para comparar preço, nós também estamos à disposição. Residencial, de veículo, de seguros rurais também, né? Mencionar ali pelo Daiano, crédito rural, de trator, de benfeitorias. Então, todos os seguros que você possa imaginar, o Cicobi tem. Ou seja, e do setor de seguros é a Graciele, né, Daiane? Vai ter que se dirigir com ela. Né? Não adianta. Legal, minha gente. A Graciele falando sobre seguros aqui. Obrigado ao pessoal que colaborou com as questões em relação à placa solar e também ao veículo aqui, né? Porque é a Semana do Seguro Patrimonial, mas está lá a Graciele para atendimento também nas demais linhas aí em relação a seguro, tá bom? Nessas informações. Tá certo, legal. Ô, Dayan, mais alguma coisa lá em relação ao Plano Safra? Deixa eu trazer aqui, inclusive, o pessoal solicitou aqui que você repetisse as taxas de juro, e eu quero agradecer aqui o ouvinte que mandou a questão aí, porque as taxas a gente até, como é nacional, né, a gente tem repetido isso, mas teve algumas alterações com baixa, né? Eu comentei um pouco sobre as alterações, então, mas eu posso passar rapidinho como que ficaram essas taxas nas diversas linhas, tá? Então, a gente separa isso por custeio e investimento, né? Então, para custeio, a gente trabalha em 3 linhas, Pronaf, Pronamp e demais produtores. O Pronaf, conforme mencionei, é para o pequeno produtor que possui renda até 500 mil ano. Essa modalidade, as taxas então variam de 3% a 5% para custeio. E Pronamp, então, que é para o médio produtor, é para os produtores que possuem renda de 500 mil até 3 milhões ano. E a taxa de 8%, que é o médio produtor. E para o grande produtor, a renda bruta anual acima dos 3 milhões, a taxa é de 12%. Isso falando em custeio. Tem alguma coisa em relação a investimento também. Manda ver. Pronaf, Pronamp, Inovagro, Moderagro e Moderfrota. São as principais linhas que a gente utiliza. Pronaf, as taxas variam de 4% a 6%, depende da finalidade. Então, conforme eu falei, placas solares encaixa no 4%. No 6%, por exemplo, encaixa construção de pocil, gaviário, enfim, benfeitorias, na atividade de leite, inclusive também. E aí, falando em Pronamp, a taxa é de 8%. Inovagro, taxa de 10,5% ao ano. Moderagro também 10,5%. E o Moderfrota, que é para aquisição de máquinas e equipamentos de valores mais expressivos, a taxa varia de 10,5% a 12,5%. 10,5% é para os que enquadram como médio produtor e 12,5% para o grande produtor.
Simples, então. Repetido todas as linhas aqui e faixas, né? O Dayan, em relação a São Carlos, o Sicredi Credial, qual é que foi o volume? Então, eu não sei se tem essa informação do volume do ano passado em relação... Porque vocês trabalham com esses índices até para estimativas, né? Certo. E o ano passado, qual foi o volume e procedimentos que nós tivemos por parte do Cicobi? Na verdade, eu trouxe essas informações somente da agência de São Carlos. Pode ser, tá? pode então, ser no geral, eu não tenho esses números. Mas a agência de São Carlos, então, a gente liberou 132 operações de custeio no ano. Certo. O valor total dessas operações, R$ 13.164.620 reais. Só para São Carlos isso. 13 milhões no período de um ano, então na safra 22-23. E se tratando de investimentos, foram 55 operações de investimentos, valor total de R$ 15.049.921 reais. Isso falando em investimentos aí. Então 15 milhões, na casa dos 15 milhões para investimentos e 13 milhões para custeio. Esses foram os números do plano safra 22-23. Só em São Carlos, hein? Só em São Carlos. Volume na casa de milhões aí, né? Aí, não é agricultor, né? Produtor é empresário rural. Empresário rural. Exatamente. O Dayan lidando com o empresário rural lá, né, minha gente? São 7 horas e 57 minutos. Algo mais do plano safra lá, Dayan, relacionado ao Cicobi Credial? As principais alterações, aí, novidades, a princípio seria isso. Não sei como é que estamos de tempo aí. Manda ver. Tem alguma novidade também em relação à sustentabilidade. Na finalidade de custeio, o associado produtor poderá ter redução de até 1% na taxa de juros. Antes não tinha essa condição. Porém, são dois requisitos. 0,5% para os associados, os produtores que já tiverem o CAR analisado. O CAR analisado por parte do governo federal, então eles fazem essa análise. Eu vejo que a maioria dos produtores aqui ainda não tem esse CAR analisado, mas não é culpa deles, sim, mas isso se trata de incumbência do governo de fazer essa análise. Então, 0,5% de desconto seria para quem tiver essa condição e também para 0,5% para os produtores que trabalhar na produção de alimentos mais sustentáveis. Certo. Então, nessas sustentabilidade, duas sustentabilidade. O governo está incentivando bastante essa questão da sustentabilidade. Legal. Então, mas é tudo... Vai ter um desconto, certamente, na tarifa, alguma coisa nesse sentido? Quando se comprova isso? Isso, se comprovando, então, esses dois requisitos, se consegue um desconto de até 1% na taxa de juros. Então, 0,5% seria para a questão do CAR e mais 0,5% para a questão da sustentabilidade. Então, se atender os dois, é 1% de desconto. Se atender só um, é 0,5%. Importante, legal. Nessa época de sustentabilidade, né? É importante. É um índice a mais aí, né? E a Graciele, o que tem para finalizar o nosso bate-papo aí em relação ao alerta, o chamamento, enfim, já que tu tá numa semana de novidade. É que, na verdade, quando tem semana assim, né, Graciele, tem algumas taxas diferenciadas aí. Sim, né? Com certeza. Foi nos repassado já na segunda-feira, né? A porcentagem de desconto que a gente aplica, né? Então, eu não posso trazer valores porque cada cotação é única, né? Uma residência vale 200 mil, que é 10 mil de dano elétrico, então a gente vai moldando a cotação conforme a necessidade de cada pessoa. Mas eu convido a todos, né, para dar uma passadinha lá na agência ou até nos chamar no WhatsApp. Tem a Carol, que também está me auxiliando agora no setor de seguros. Nós abrimos já 8h30 da manhã até as 3. Tá começando cedo agora. Né? Então a gente tá cedinho lá para atender da melhor forma, né? O nosso associado e futuros associados também. Então seria isso, convido a todos para fazer uma cotação e vir fazer o seguro residencial. Legal. Com o Cicobi Credial. Carol é a auxiliar lá? Isso mesmo. Um abraço lá para todos, né, o pessoal da Cicobi, porque é o seguinte, né, a equipe está nos acompanhando lá. Um abraço lá pro Josie, que é o gerente, que na verdade era ele para vir, né? Deixou o Dayan na fria aí. Incumbiu dessa missão aí. Que coisa, né? Faz parte. Um abraço lá para todo o pessoal lá. Que a turma tá grande lá, né, Graciele? Tá grande. O time tá grande, rapaz. Modernizou lá, tem um ponto de atendimento, é amplo, bem localizado lá na esquina das cooperativas. Isso mesmo, já que você falou da equipe, né? Nós somos em 15 lá para atender os nossos associados. Temos 4 caixas, né? Para melhor atender a agilidade. E
É isso. E a Graciele lá atrás, na salinha lá do seguro. Lá. Agora o Dayan tá com uma sala exclusiva lá pra ele, também né? Tá? Ah, é? Tô com uma sala VIP lá, uma sala especial aí pra atender o... Melhor nossos produtores. Diz que ter uma sala é promoção, né? A E- Graciele já tinha faz tempo. Quero agradecer também o espaço, né, Elvis, por nós estar vindo falando um pouquinho dos nossos produtos. Vai voltar, né, Graciele? Com certeza. Temos uma cartela ampla, né? Tudo que é imaginar o Cicobi tem a oferecer, né? Daí nós temos consórcio, seguros. Outra vez foi falado bastante de consórcio. Foi de consórcio, não. Quando nós pautamos um outro momento, tivemos o consórcio como ênfase aqui, né? Conforme a Graciele comentou, a gente tem uma cartela ampla de produtos e serviços para oferecer para nossos associados, não somente produtor rural, né? Mas, enfim, todos associados. E dizer, Elvis, que a gente está de portas abertas para atender também não os associados, né? Não somente os associados, no caso. Porque busca-se, né, novos. Né? Eu sempre busco ser novos. E reforçando a questão do produtor rural, para quem tiver interesse em encaminhar a proposta, custeio ou investimento, estamos à disposição e, se possível, providenciar a documentação o mais breve para evitar de acontecer de se esgotar esses recursos aí, que a gente não sabe quanto tempo, quantos meses que vai durar, né? E, no mais, agradecer pelo espaço, pela oportunidade e seria isso. Legal. Valeu, Graciele. Muito obrigada, Elvis. Ela estava assustada. Ela se despediu umas 2, 3 vezes. Porque ela estava assustada, né? Mas agora está mais tranquila, né? Ih, foi bem tranquilo. Gente, 8:02, hoje nós ouvimos aqui o Dayan Schuster e também a Graciele Assmann. Eu vou frisar bem o sobrenome aqui, para não xingar depois, né? E eles falaram aqui sobre o Plano Safra e também sobre seguros. Cicobi Credial, minha gente, aqui na Rua do Comércio, bem no centro em São Carlos. Um abraço para toda a equipe lá. E o destaque, minha gente, aqui que a gente vai pautar esses trechos do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia. Em entrevista que também estará no nosso site, no YouTube também. Aliás, inscreva-se lá no nosso YouTube, a entrevista estará por lá também. Daqui a pouquinho vamos estar disponibilizando aqui em vídeo também, tá certo? O quadro entrevista que tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez aqui no centro em São Carlos, Cicobi Conexão, Sicredi Conexão e também para a doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Aliás, a doutora Bruna Vanzella com atendimento também em Caxambu do Sul, tá? Antes eu não falei, mas é também em Caxambu do Sul. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral. Um abraço e obrigado pro pessoal que colaborou aqui também no bate-papo com alguns questionamentos, que é muito importante para nós aqui também, tá certo? 8:04 vem aí o Comando Geral. Já a gente volta com o Departamento de Jornalismo e a entrevista daqui a pouquinho no nosso site. Um abraço e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.